Bom dia, meu nome é Clara Cecília. Meu nome é Márcio Silvestre Costa. E nós vamos apresentar o citômetro de fluxo. Pode passar. A gente vai falar desse cenário, né? Pode passar. Bem, primeiro, o que é o citômetro de fluxo? O citômetro de fluxo, ele é um equipamento que ele utiliza de feixe de luz ou também Ele utiliza de feixe de luz para analisar as células. Ele consegue entender o formato e o tamanho da célula, e com isso ele consegue fazer o diagnóstico de diversas doenças, auxiliar em pesquisas e também monitorar o paciente para ver se está dando tudo certo com ele em tratamentos. Então, a história do citômetro de fluxo começa em 1974, quando surge a ideia de que seria possível utilizar feixes de luz para analisar as propriedades de uma célula, o tamanho ou a granulosidade dela. Em 65, surgem os primeiros equipamentos utilizando esse princípio. Em 73, surge o termo flow cytometry, citômetro de fluxo, e Leonard Heisenberg e o FASC, que além de analisar as células, ele também consegue agrupar elas, dependendo de que tipo elas pertencem. Na década de 80, o equipamento começa a ser utilizado para identificar doenças como leucemia e linfomas, e ultimamente, nos dias atuais, a gente tem equipamentos com multilaser que são capazes de detectar várias células ao mesmo tempo, dezenas de células ao mesmo tempo. Então, a gente teve, ao longo do tempo, alguns tipos. O citômetro de fluxo polimática, ele tinha que ter detectores para analisar cada célula e cada tipo de corante específico. Então, ele era uma por uma, ele era mais demorado. Mais para frente, a gente teve o citometria de fluxo espectral, que ele não precisava analisar cada corante específico, ele conseguia fazer uma banda inteira de uma vez. Aqui a gente tem a citometria de fluxo com imagem, que veio mais para frente. Além de analisar a célula pelo sinal que saía, que a gente vai explicar mais para frente, o médico conseguia visualizar com o microscópio a célula mesmo. E mais para frente ainda, que é o que a gente tem hoje em dia, o citômetro de fluxo nanométrico. O que acontece? Hoje em dia a gente consegue ver nanopartículas e vesículas também, nesse equipamento. Esse equipamento tem diversas finalidades. Na pesquisa biomédica, ele é utilizado para pesquisar doenças e desenvolver algumas curas também. Na biotecnologia e na farmacologia, ele pode ser utilizado para teste de drogas e também para produção de linhagens celulares. Na microbiologia, ele pode ser usado para contabilizar bactérias e fungos. Então, ele pode ser usado para o médico saber qual antibiótico e qual quantidade ele vai passar para o paciente. Na oncologia e na hematologia, ele pode ser usado para diagnóstico de leucemia e linfoma. E além de diagnóstico, ele também pode ser utilizado para monitorar a resposta à quimioterapia que o paciente está tendo. Na imunologia, ele pode ser utilizado para determinar a proporção de linfócitos T, B e NK, que ele ajuda a avaliar se a vacina, na pesquisa, se a vacina é boa, se é suficientemente boa para ir para a população e se ela está dando resultados. E ele também pode ser usado para diagnosticar HIV e também para monitorar como que o paciente está ficando com essa doença. No transplante, ele pode ser utilizado para ver a compatibilidade entre o paciente e o doador, e também, depois que o transplante é realizado, ele pode ser utilizado para ver se o paciente está respondendo bem àquele órgão que foi doado para ele. Então, a estrutura dele é relativamente simples. Basicamente, a gente tem aqui um LED emissor, cuja luz passa pela amostra, e esse sinal é captado pelo receptor, e lá dentro a gente também tem uma tensão de referência. Esse sinal ele é tratado, ou seja, ele primeiro é filtrado e amplificado, e depois ele vai para um conversor AD, onde ele é armazenado dentro de um vetor no software do equipamento. E aí, alguns equipamentos mesmo fazem análise dos resultados automaticamente. A maioria, né? A gente vai mostrar um vídeo, é um vídeo bem rapidinho, não precisa do som. Flow cytometry Que está em inglês. É um vídeo de 1 minuto, ele é bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, ó. Aqui, esse aqui, vai mostrar um por um. Ele fala bastante no vídeo. Esse azul é o líquido que está entre as células, essas batatinhas aqui são as células.
elas passam um por um, e aí o laser, ele emite um feixe de luz e vai de célula em célula. E vai para o computador. Aqui o laser passa pela célula e vai para o detector. E aí ele consegue determinar o tamanho e o formato. Essas aqui são células cancerígenas e essas aqui são células normais. Quando você coloca o líquido dentro dele de contraste, esse líquido ele é fluorescente e ele gruda apenas nas células cancerígenas. E eles colocam naquele líquido azul que eu falei, e aí ele vem e vai passando no laser. Aí ele entende, essa célula tá ok, então ele vai para essa parte do gráfico, que é o que sai do exame. E aqui vai para a célula cancerígena e ele entende, ok, essa célula está com fluorescência. E vai para outra parte do gráfico, aqui em cima, mostrando que a célula é cancerígena. E aí ele vai fazendo um por um e vai colocando e vai vindo para esse gráfico. E aí você consegue ver a porcentagem de células que estão com a fluorescência, ou seja, são cancerígenas, e que não estão, ou seja, são células normais do corpo. Só fazendo uma observação, no vídeo mostra um equipamento mais simples, né, que faz a contagem de células uma a uma. Esse é mais simples. A gente tem equipamentos que analisam dezenas de células de uma vez só. Para vocês entenderem, pode passar. Pode passar. Clica aqui do ladinho. Aí aqui está só o resultado do exame para vocês verem como é que fica. Pode ser analisado por formato assim, ou por porcentagem de áreas. Pode passar. Aqui está outro diagrama melhorzinho para vocês. O laser vai de célula, esse aqui é mais simples. Aí ele vai para esse detector que detecta cada banda, que nem eu falei para vocês. Que aí ele vem, esse sinal que sai dele é bem pequeno, então ele tem que ir para um amplificador. O amplificador amplifica esse sinal, vai para o sistema analógico digital e vai para o computador. Bom, então, como que a gente faz a manutenção desse equipamento? São várias partes, né? Então, primeiro a gente precisa ver, por exemplo, no sistema fluídico, se não tem alguma bolha de ar lá, trocar os filtros, porque tudo isso pode acabar impedindo na qualidade do exame. Na parte óptica, a gente precisa manter os lasers alinhados, para que não ocorram desvios. Eletrônico, precisa calibrar, né, o sistema. E, em geral, a gente sempre precisa esterilizar ele antes de desligar e também evitar a contaminação biológica para outros sistemas. Aqui algumas normas, né? Segurança elétrica de equipamento de laboratório, IEC 61160, que você já conhece. Compatibilidade eletromagnética, segurança de equipamentos a laser, requisitos de qualidade e competência em laboratórios clínicos, sistemas de gestão de qualidade para dispositivos médicos e diretrizes específicas para os sistemas de São todas as normas que se aplicam a esse equipamento. Pode passar. Bom, então, alguns lugares bem famosos aqui em Belo Horizonte, né, o Instituto Henri Rachot, a plataforma de sistometria de fluxo da Fiocruz BH e o laboratório de sistometria de fluxo da UFMG. Então, a gente conclui que esse equipamento, ele é muito útil, como eu falei para vocês, ele pode servir para várias coisas. Pode servir para pesquisa, pode servir para diagnóstico e pode servir para acompanhamento. Pode passar. A gente achou muito interessante esse equipamento, principalmente a parte biológica dele. E aí, a gente queria falar sobre, mas o nosso foco é realmente eletrônica. Então, a gente fez um site com toda essa informação extra sobre. Aqui está o QR Code, mas a gente vai mandar o link para vocês, se alguém quiser ver. Mas a gente tem imagens e tudo explicado bonitinho. E agora a gente vai fazer um quiz. É quem levantar a mão primeiro. Eu vou ler primeiro e é quem levantar a mão. É no já, quando eu falar. Então, questão 1. Sobre a evolução do citômetro de fluxo, assinale a alternativa correta. O termo flow cytometry surgiu na década de 1960, junto com os primeiros equipamentos que utilizavam fluorescência induzida por laser. B. Andrew Muldoon, em 1934, propôs analisar células individualmente em fluxo utilizando feixe de luz. Letra C. O fax, criado por Leonard Heisenberg em 72, analisava apenas células, sem a capacidade de separá-las. D. Os equipamentos atuais não utilizam fluorescência para identificar marcadores celulares, apenas técnicas ópticas simples. É difícil. Já. Juju. Vai. Letra D. Passe, por favor. Eu vou passar o prêmio depois, tá? Pode passar para a próxima.
Quem lembra Nossa. da provinha? Calma, eu vou falar. É pra falar o que está faltando aqui. Já. Foi a Emanuela. Modificação, pode passar. Alguém falou fio. Pergunta 3. O citômetro de fluxo possui diversas aplicações em áreas biomédicas. Assinale a alternativa incorreta sobre as suas utilizações. Pesquisa biomédica permite identificar subtítulos celulares e analisar processos como apoptose, necrose e ciclo celular, além de estudar a expressão de proteínas específicas. Imunologia auxilia na determinação de proporção de linfócitos T, B e NK, além de monitorar infecções ou respostas de vacinas como HIV. Letra C. Oncologia e hematologia não possui utilidade para diagnóstico de leucemia e linfomas, nem para monitorar a resposta à quimioterapia. Letra D. Microbiologia permite a contagem de bactérias e fungos, estudos da viabilidade celular após antibióticos e análise de partículas virais como marcadores fluorescentes. Letra E. Biotecnologia e farmacologia possibilita testes de toxicidade e de drogas, triagem de células geneticamente modificadas e produção de linhagens celulares via fax. É a incorreta. Vai ser de graça, né? Já! Foi a Larissa. Foi a Larissa. Depois que dá barulho do Letra C, pode passar, mas é a C mesmo. Pode passar. Próxima pergunta. Sobre o funcionamento do citrômetro de fluxo, assinale a alternativa incorreta. O fluxo, letra A, o fluxo de líquido sheet não garante que as células passem individualmente pelo ponto de leitura, sendo possível que várias células sejam analisadas ao mesmo tempo. Letra B, a luz de laser pode ser espalhada para a frente, FCS, ou lateralmente, SSC, para medir o tamanho e complexidade interna da célula, além de estar por antifluorescentes que revelam marcadores específicos. Letra C, espelhos dicrônicos e filtros ópticos dividem a luz em canais, garantindo que cada fotodetector receba apenas uma faixa de comprimento de onda. Letra D. O sinal luminoso emitido pelas células é convertido em corrente elétrica por sensores como fotodiodos e fotomultiplicadores, de acordo com a intensidade da luz. Letra E. Os sinais obtidos são convertidos em dados digitais e armazenados em arquivos FCS, que podem ser analisados por softwares para diferenciar células normais e tumorais. É incorreta. Jesus. Já. Tá, Juju de novo. Passar. Letra A? Pode passar, é letra A. Não. Desumilde, achei desumilde. Ok, pode passar. Essa aqui foram as nossas referências. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida? Ok, pode passar. Muito obrigada, gente. É isso.